Para quem era apenas uma criança ou nem era nascido na época, o Linha Direta foi um programa que tinha como foco assuntos policiais. Exibido entre 1999 e 2007, o programa da Rede Globo ajudou a prender vários criminosos e foragidos da justiça. O Linha Direta fazia uma simulação dos fatos e, se houvesse mais uma versão, ambas eram apresentadas. Além de crimes brutais, o programa também mostrava alguns mistérios sem explicação, como foi o caso do tão lembrado episódio do Edifício Joelma, tendo em mente que esse programa marcou a vida e tirou o sono de várias pessoas. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma seleção com os programas mais assustadores. Será que você se lembra de todos eles? Confira agora comigo. 1. Césio 137. E como esquecer o maior acidente radioativo urbano do mundo? Foi no dia 13 de setembro de 1987 que 2 catadores de papel encontraram um aparelho abandonado em uma clínica de radioterapia, na cidade de Goiânia. Dentro desse aparelho existia uma cápsula de Césio 137. Esse material altamente radioativo espalhou verdadeiro terror pela capital goiana e deixou cerca de 675 pessoas contaminadas e 4 vítimas fatais. É claro que o Linha Direta não deixou passar em branco. 2. Máscaras de chumbo. Esse caso aconteceu ainda em 1966, quando 2 técnicos em eletrônica foram a Niterói com uma quantia grande de dinheiro. Chegando lá, eles foram até a loja de eletrônicos Fluscop, compraram capas de chuvas e depois entraram em um bar nas proximidades do Morro do Vitem. Eles foram encontrados mortos no alto do morro um dia depois. A dupla não tinha marcas de tiros e nem facadas, mas tinham nas mãos máscaras estranhas de chumbo e um bilhete dizendo o seguinte: 16h30, está no local determinado. 8h30, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscaras. Estranho, né? Muitas pessoas disseram que os 2 técnicos morreram a fazerem contato com extraterrestres, mas a verdade nunca foi revelada. 3. Edifício Joelma. Mas nem só de crimes não resolvidos vivia o programa. Em 2005, a linha Mistérios teve como estreia os enigmas do incêndio do Edifício Joelma. No caso, foi feita a reconstituição de um crime que havia ocorrido ainda em 1948, na casa que foi demolida para a construção do Edifício Joelma. O prédio teve um terrível incêndio anos depois, em 1976. No caso, 191 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. No tal edifício, supostos fantasmas rondavam, além dos gritos que eram escutados. Por falar em gritos, foi reconstituído também os gritos que eram escutados no cemitério, onde foi enterrados 13 corpos de vítimas não identificadas do Edifício Joelma. 4. Ana Lídia. Em 1973, Ana Lídia, de apenas 7 anos de idade, foi deixada na porta da escola pelos pais. O caso aconteceu em Brasília e, segundo informações do programa, o jardineiro da escola viu a garota saindo pelo portão lateral, com um rapaz loiro, alto e com um livro vermelho na mão. Um dia depois, o corpo da garota foi encontrado. O cadáver estava sem roupas, com o rosto enterrado na terra, com escoriações e roxos pelo corpo. A perícia disse que a morte foi por asfixia e que o assassino manteve relações com a garota, enquanto a menina estava morta. O acusado na época foi o irmão da vítima, Álvaro Henrique Braga,
e um amigo da família, Raimundo Lacerda Duque. Os dois acabaram absolvidos, por falta de provas. Depois, filhos de pessoas influentes na sociedade de Brasília na época foram citados, mas nunca investigados. O sequestro e morte de Ana Lídia aconteceram em plena ditadura militar, e o caso se tornou, na época, símbolo da impunidade em Brasília. 5. O crime da mala. Considerado um dos crimes mais doentios do século XX, o episódio de O Crime da Mala conta a história de um imigrante italiano que assassinou sua esposa e ocultou o corpo dentro de uma mala. O corpo estava fatiado e o cheiro do cadáver estava insuportável. O corpo já estava em estado de decomposição. A esposa do italiano, que se chamava Maria, tinha 21 anos e estava grávida quando foi assassinada. 6. O vampiro de Niterói. Em 1990, uma onda de violência tomou conta do Rio de Janeiro. Na época, um psicólogo forense percebeu que havia algo bizarro acontecendo nas ruas e começou a investigar. Ele percebeu que vários casos tinham coisas em comum, como ataques a meninos de 1 a 6 anos de idade. A forma em que as vítimas eram assassinadas era mais estranha ainda. O vampiro de Niterói bebia o sangue das vítimas, pois para ele o sangue possuía a juventude das crianças. No total, esse serial killer matou 17 crianças. Quando foi encontrado, acharam dentro de sua mala o esqueleto de um dos meninos. E quando perguntado o que ele fazia com o esqueleto, o cara disse que se satisfazia com os ossos da criança. 7. Cartas de Chico Xavier. Sim, o Linha Direta fez um episódio sobre as cartas de Chico Xavier. O programa contou 3 casos de assassinatos que tiveram como prova cartas psicografadas por Chico Xavier. O curioso é que as cartas foram sim aceitas pela Justiça Federal. Na época, 3 acusados de assassinatos ficaram livres da prisão. Os casos onde as cartas foram aceitas como provas pela Justiça ganharam destaque em jornais ao redor do mundo. Bom, e aí, pessoal? Vocês lembravam de algum desses casos? Ou lembram também de mais algum também que foi muito interessante? Deixa aí nos comentários. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.